A história começa com uma jovem menina que dorme profundamente, perdida no mundo dos sonhos. De repente, ela desperta, seu coração acelerado, a mente ainda presa nas imagens vívidas que acabará de ver. Ela percebe que teve um sonho premonitório. Algum tempo depois, em uma manhã de abril, ela está em um ônibus, seus pensamentos se atropelando uns aos outros. Ela sabe que este é um período crucial, quando deveria se concentrar em seu treinamento de longo prazo, uma chance valiosa para conseguir um lugar na equipe nacional. Este não é o momento para estar de gesso, murmura, olhando para sua perna quebrada, culpando silenciosamente um certo Nanso. As memórias invadem sua mente, trazendo a recordação do momento exato em que sofreu a fratura. Foi ao tentar salvar seu irmão, que imprudentemente saltou de um prédio. Desde então, sua sorte parecia ter morrido, como se estivesse aprisionada em um ciclo de desventuras há mais de um ano. Em meio a esses pensamentos, o ônibus faz uma parada e um estudante de sua escola entra. Ele é incrivelmente alto, o que a faz se perguntar se ele é um atleta. Sem perceber, seus olhos ficam fixos nele enquanto ele a cumprimenta e se senta bem em frente a ela. Cada detalhe dele a intriga, os piercings, os ombros largos, o cheiro leve de sabonete que parece prestes a se dissipar com a brisa matinal. Isso a faz rir por dentro, pois sente que é a única pessoa que pode perceber aquele cheiro. Para segurar o riso, ela bate levemente nas coxas, chamando involuntariamente a atenção do rapaz. Ele se vira, sussurra algo e, para sua surpresa, a chama de pervertida. Confusa, ela percebe que, desde que ele entrou no ônibus, havia esquecido completamente da competição. A jovem, agora identificada como Namil, chega à escola. No pátio, outros alunos correm, e alguns fazem piada sobre sua perna quebrada. Subitamente, seu amigo Munjian se aproxima, sugerindo que entrem juntos. Enquanto caminham, ele pergunta se ela está realmente se afastando dos treinos, e ela confirma: preciso fazer nada por um tempo. Durante a conversa, seus olhos vagueiam até as orelhas de Moon, e a imagem do garoto do ônibus reaparece em sua mente, fazendo-a questionar, envergonhada, se é realmente uma pervertida. No meio dessa conversa, Yonsu, uma aluna, se aproxima e provoca: o que você está fazendo aqui se nem pode correr? Com um tom cortante, ela ainda a acusa de espalhar que entraria para a seleção nacional e disputaria as Olimpíadas, quando agora nem consegue competir na fase preliminar. Moon Jizun, um colega de classe, intervém: cuidado com o que você diz. Mas Unsu não se intimida e rebate: e quem é você para me mandar calar a boca? Para surpresa de todos, Namil decide responder. Com um tom afiado, ela menciona que o treinador mostrou vídeos de referência para o treinamento de Unsu, mas que, mesmo assistindo centenas de vezes, Unsu não consegue replicar os movimentos. Quem devia sentir vergonha aqui não sou eu, certo? Furiosa, Unsu se afasta sem responder, deixando os outros em silêncio. Muji sorri, beliscando os lábios de Namil, comenta: você ainda vai se dar mal por falar assim. Eles riem, trocam mais algumas palavras, e logo ele a deixa para se limpar. Mais tarde, durante a chamada em sala de aula, o professor percebe que Namil está ausente e pergunta se ela ainda não voltou da sala de treinamento. Unsu ergue a mão e aproveita a oportunidade para revelar o que não deveria. Muji sussurra para ela, questionando se precisava contar tudo. Ele ainda se pergunta por que Unsu e Namil se odeiam tanto. Mas a resposta de Unsu surpreende: não é que eu a odeie. Eu odeio ver como ela age como um gênio enquanto está completamente sozinha e patética. Enquanto isso, Namil luta para subir uma escadaria com sua perna quebrada. Cada passo é uma tortura, o peso do corpo desequilibrado. Ela sente a ansiedade crescer à medida que percebe sua lentidão, enquanto os outros avançam com facilidade, como Yunu, que provavelmente estaria zombando dela agora. Unsu está certa, pensa. Finjo ser forte, mas na verdade estou encurralada. Finalmente, ela alcança o topo do prédio, apenas para ser recebida por uma voz desconhecida. Você não pode simplesmente subir aqui como quiser. Ao se virar, seu coração dispara. Era ele. O garoto do ônibus. A ansiedade toma conta de Namil, mas ela tenta esconder, perguntando do que ele está falando, afinal, ele também está ali. Percebendo que sua abordagem inicial falhou, o garoto oferece um lugar para ela se sentar, argumentando que, se ela continuar de pé, poderá ser vista do campo esportivo. Surpresa com a consideração dele, ela admite para si mesma que estava preocupada à toa. Mesmo assim, ao tentar se sentar, recusa a ajuda que ele oferece novamente. Namil então pergunta se ele é o mesmo garoto que a cumprimentou no ônibus e se ele a conhece.
No entanto, ele decide brincar, fingindo que não entende. De repente, ele revela seu nome, Shag-Ol. Com um sorriso travesso, afirma que o rosto dela demonstrava muita curiosidade sobre seu nome. Indignada, ela grita que não era nada disso. Curiosa, pergunta se o nome dele é mesmo só um caractere, algo incomum na Coreia. Conforme o tempo passa, Namil percebe que a ansiedade incômoda que a acompanhava por tanto tempo desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela sempre foi tão séria, mas agora sente sua autoestima ser abalada, como se estivesse prestes a enlouquecer. Ainda assim, decide se recompor. Durante a conversa, Shag-Ol pergunta seu nome, e ela se apresenta como Namo. Enquanto isso, pensamentos sobre o primeiro amor surgem em sua mente. Em outra cena, Namil está com o treinador, que a questiona sobre sua perna fraturada. A frustração dele é evidente, e ele fica sem palavras. Aconselha-a a não se esforçar demais e descansar até que os médicos a liberem. Apesar das palavras carregadas de preocupação, a decepção também se faz presente. Namil sente que se tornou uma carta descartada nos planos do treinador, embora saiba que era inevitável. Durante a conversa, o treinador menciona que ouviu do professor que ela faltou à aula e pergunta se isso é um ato de rebeldia por ter se machucado. Ao ouvir isso, a mente dela volta ao momento em que dormiu ao lado de Shag-Ol. Então, responde simplesmente que acabou dormindo em algum lugar. O treinador entende que ela está inquieta por causa do ferimento, mas reforça que ela deve se concentrar apenas em sua reabilitação e não se preocupar, pois essa não é a hora de desistir. Após a reunião, Namil reflete. Ela acreditava que chegou até ali por suas próprias escolhas, mas, ao ver como nada sai como planejado, começa a se perguntar se realmente tem opções ou se está presa a um destino imutável. De volta à escola, com seu amigo Mungung, ela percebe que ele olha fixamente para algum lugar e o questiona sobre isso. Ele responde que achou ter visto alguém e sugere que ela entre primeiro. Ela se pergunta quem poderia ser para deixá-lo tão inquieto. Enquanto isso, Moon Ji-sun observa da janela um jovem de cabelo loiro que se parece muito com o irmão de Namil. Ele sabe que ela ficaria preocupada se soubesse disso, então decide ir sozinho atrás dele. Enquanto observa, se lembra das palavras de Oyunu, que disse que não havia necessidade de ele ficar ao lado de Namil. Mas agora, defender sua amiga já se tornou um hábito, então ele segue seu próprio instinto. Ele segue o irmão de Namil até um grupo de amigos e percebe que alguns deles estão segurando cigarros. Preocupado, ele chama por Namil, mas um dos rapazes o segura com firmeza, perguntando se ele realmente deseja continuar ali. E, para sua surpresa, aquele que o segura é Shag-Ol, o mesmo garoto do ônibus, com seus múltiplos piercings. Moon Ji-sun já suspeitava que ele não era boa coisa, apenas pela aparência. Ou talvez estivesse enganado? Shag-Ol pergunta se ele e Mungung se conhecem. Moon Ji-sun confirma, dizendo que é amigo da irmã de Shag-Ol. Surpreendendo os outros, Shag-Ol ainda segurando Moon Ji-sun pelo ombro, decide acompanhá-lo e garantir que ele saia dali em segurança. Shag-Ol continua ignorando Moon Ji-sun, que insiste em perguntar para onde ele está indo com Namo. Enquanto caminham, Shag-Ol tenta consolar Namo, que ainda chora por causa da experiência com os outros garotos. Depois de um momento, ele se despede e segue seu caminho. Confuso, Moon pergunta a Namo se algo está acontecendo e se Shag-Ol o intimidou. Mas Namo tenta explicar que ele não é assim. Ele se lembra do que aconteceu antes, os outros garotos eram valentões, e Shag-Ol o salvou de ser alvo deles, embora Namo não entenda por que ele o ajudou. Ainda desconfiado, Moon Ji-sun insiste, perguntando por que Namo de repente ficou tão quieto. Mas ele continua afirmando que seu salvador não é esse tipo de pessoa e que não há motivo para se preocupar. No entanto, Moon não consegue evitar a preocupação e menciona que sua irmã também está preocupada. A única preocupação de Do é se Moon contará para sua irmã novamente e como ele soube onde ele estava. Ele se pergunta se Namo enviou seu amigo para vigiá-lo. Moon Ji-sun explica que veio sem o conhecimento de Namo e que apenas o viu por acaso e decidiu segui-lo. Para sua surpresa, Namo responde que Moon também vive de maneira frustrante e depois simplesmente se afasta, deixando Moon indignado com sua falta de respeito. Em outra cena, Namo está deitada na cama, entediada. Ela olha para o celular, esperando uma resposta de seu amigo, quando de repente ouve a campainha tocar. Mancando, ela sai do quarto, achando que é sua mãe, mas ao abrir a porta, se depara com seu irmão chegando tarde. Ela o questiona sobre o atraso, mas ele responde que não é da conta dela e ainda acrescenta que ela deve estar sem nada para fazer, já que passa o tempo todo em casa se metendo na vida dos outros.
Ela o segue até seu quarto, tentando entender por que ele está sendo tão hostil, mas ele rebate com outra pergunta, se ela está agindo assim porque ouviu algo de Monjizum de novo. Enquanto isso, nas movimentadas ruas da cidade, um homem mais velho se aproxima de Shag-Yeol, aconselhando-o a parar de fumar na frente de um adulto. Mas o garoto apenas responde que não é cigarro de verdade, pois não tem nicotina. De volta à casa, Namo ainda tenta arrancar informações de seu irmão sobre sua chegada tardia. Ela promete que não ficará brava se ele apenas contar a verdade. Ele sai do quarto e ela pergunta por que ele continua mencionando Mungun. Antes que a discussão possa ir mais longe, o telefone dela toca. Ela diz ao irmão que, já que ele não quer contar nada, ela descobrirá a verdade com seu amigo. Ao ouvir isso, seu irmão abre a porta e corre atrás dela para impedir que atenda a ligação. Mas antes que ele possa alcançá-la, ela entra no quarto e fecha a porta. Durante a conversa, ela implora por honestidade e pergunta o que seu irmão fez naquele dia. Monjizum percebe que Namo provavelmente já desconfia de algo, então decide dizer rapidamente que apenas o afastou de garotos problemáticos e o alertou. Antes que ele possa avisá-la para não contar tudo ao irmão, ela desliga e sai do quarto. Ela encara o irmão e pergunta quem eram aqueles garotos e o que ele fez para ser arrastado por eles. Você anda provocando os outros como faz comigo? Questiona. Ele responde que não tem dinheiro nem contatos para andar com outras pessoas e que achou que talvez conseguisse algo se aproximasse deles. Ele se lembra das palavras que os garotos disseram antes e explica que os alunos da escola o ignoram. Namo continua pressionando por respostas, mas ele apenas diz que ela não sabe de nada. Depois de ouvir isso, ela se afasta em silêncio e vai preparar algo para ele comer. Antes de sair de casa, avisa sobre a comida que deixou e deixa um recado para a mãe. A caminho da loja de conveniência, as palavras do irmão ecoam em sua mente: você não sabe de nada. Perdida nesses pensamentos, ela de repente se depara com seu novo amigo, Shag-Yeol. O choque a paralisa. Ela se pergunta por que sempre o vê nesses momentos quando tudo o que deseja é não pensar em nada, apenas fugir. E, justo agora, enquanto conversa com ele, seu amigo Monjizum tenta desesperadamente contatá-la pelo telefone. No meio do diálogo, Shag-Yeol percebe o toque vindo do bolso dela e avisa. Ao atender, ela escuta a voz preocupada de Monjizum. Ele diz que seu irmão contou que ela saiu de casa e ainda não voltou. Então, com hesitação, ele pergunta se ela ficou realmente brava com ele ou com o próprio irmão. O que a incomoda não é a pergunta em si, mas o fato de que ele sabe de algo que ela, sua própria irmã, não sabe. Durante toda a ligação, ela tenta se concentrar, mas Shag-Yeol, inquieto, continua vagando ao redor, distraindo-a com gestos sutis. No fim, sem conseguir seguir com a conversa, ela decide encerrá-la. Assim que desliga, encara Shag-Yeol com seriedade e pergunta se ele conhece seu irmão. Ele sorri, lembrando-a de que essa é a primeira vez que ela menciona ter um irmão. As palavras de Monjizum ainda ecoam em sua mente. Algo está sendo escondido dela. Determinada, ela exige respostas. Mas, em vez de responder, Shag-Yeol simplesmente se oferece para levá-la para casa. Ela recusa. Olhando diretamente nos olhos dele, pergunta se ele lhe diria a verdade caso se aproximassem mais. Com um sorriso enigmático, ele apenas responde: vamos ver. Ela pensa consigo mesma. Desde o primeiro momento em que o encontrou, sentiu-se determinada a ouvir suas palavras mais uma vez. No dia seguinte, ela está com Mungun, que quer saber se conseguiu falar com o irmão. Sua resposta vem com frustração: o irmão trancou a porta do quarto e não disse uma palavra. Apenas ligou para Shell. Então, pergunta a Mungun se ele já viu Shag-Yeol com seu irmão ou se o incomodando de alguma forma. A resposta é um balançar de cabeça que ele só viu Shag-Yeol ontem pela primeira vez. Preocupada, ela quer saber como ele descobriu sobre Shag-Yeol, e Mungun explica que foi perguntando por aí. Mas, pelo que parece, o garoto não fez nada diretamente contra seu irmão. Tentando tranquilizá-la, diz que Shag-Yeol nem aparece muito na escola. Ainda assim, com curiosidade, pergunta se ela realmente o conhece. Só de vista. Ou melhor, ele é apenas um garoto que não conheço de verdade, ela responde, quase tentando convencer a si mesma. No fundo, deseja que ele não tenha nenhuma ligação com seu irmão. Embora goste do jeito dele, sempre agindo como um gangster, também gostaria que ele não fosse um. E que, ao menos, frequentasse a escola. Se fosse assim, talvez pudesse gostar dele abertamente, sem hesitações, sem pensamentos conflitantes.
Mas, agora, ele ocupa sua mente a ponto de não conseguir pensar em mais nada na escola. No dia seguinte, Namil está sentada no chão, resmungando enquanto limpa irritada os equipamentos esportivos. De repente, Yoyun-soo entra rindo, zombando dela. Para de me irritar, Namil pede, impaciente. Mas Yoon-soo ignora o pedido, dizendo que tem algo a fazer ali também. Ela encara com um sorriso travesso e revela que está entediada. Se está entediada, pode limpar os equipamentos no meu lugar, Namil retruca. Se eu fizer isso, você vai se tornar ainda mais inútil. Como se não bastasse, Yoon-soo pisa nos equipamentos já limpos e, para completar, joga uma bola em cima dela. Quanta crueldade essa garota ainda pode demonstrar? Enquanto isso, na sala de treinamento, Yoon-nu se esforça ao máximo nos exercícios sob o olhar atento do treinador. Mas, apesar de todo o seu empenho, ele apenas comenta que seus pés ainda estão pesados e sugere uma pequena pausa. Agora que Namil não está treinando, você tem que se sair bem. Quando as pernas dela melhorarem, será questão de tempo até que ela alcance. Então, ganhe uma medalha antes disso. Diante dessas palavras, Yoon-nu promete a si mesma que conseguirá o prêmio. Quando o treinador sai, ela ainda luta contra sua frustração. É nesse momento que sua amiga entra, preocupada. Você está bem? E lhe estende a mão, oferecendo um apoio silencioso. Vendo o quão irritada ela está com toda essa situação envolvendo Namil, sua amiga lhe oferece uma bebida e a lembra do que havia dito sobre tomar uma atitude. Então, em um sussurro, ela pergunta: e se eu simplesmente a trancasse em algum lugar, tipo um depósito? Horrorizada, sua amiga grita que isso seria um crime e tenta alertá-la sobre as consequências caso fosse pega. Mas, sem demonstrar receio, ela responde com firmeza: eu não vou ser pega. Enquanto isso, no depósito, Namil, que havia adormecido mais cedo, desperta confusa. Quando foi que anoiteceu? Só então percebe que há um casaco sobre seu corpo. Enquanto encara a peça, uma voz familiar ecoa pelo ambiente. Você acordou? Chagol pergunta, com a mesma calma de sempre. Que tal nos darmos bem pelo resto do tempo? Ela pisca algumas vezes, confusa e, de certa forma, envergonhada. O que ele quer dizer com isso? Sem nem esperar sua resposta, ela se levanta apressada e corre até a porta, determinada a sair dali o mais rápido possível, mas o que encontra é a maçaneta trancada. Com um suspiro frustrado, leva a mão ao bolso em busca do celular, apenas para se lembrar de que o deixou na sala de aula. Sem escolha, pede o telefone de Chagol e o instrui a ligar para alguém lá fora. No entanto, ele responde com simplicidade. Não dá, a bateria acabou. O choque percorre seu corpo. Sem nenhuma forma de sair, ela começa a gritar por ajuda, mas Chagol logo corta sua esperança. Todos devem estar assistindo ao jogo de futebol agora. Pode desistir, ninguém vai te ouvir. Namil sente um peso no peito. Por que nada tem dado certo ultimamente? Por que tudo parece conspirar contra ela? É quase como se alguém estivesse planejando sua ruína. No meio desses pensamentos, a voz de Chagol soa mais uma vez, dessa vez, chamando seu nome com gentileza, demonstrando preocupação com sua condição. Seu coração acelera. Isso a pega completamente desprevenida, e a única certeza que tem é que esse cara é perigoso. Se ela ceder e sentar ao lado dele, pode acabar se colocando em uma situação ainda mais complicada. Porém, para seu próprio desespero, percebe que, mesmo depois de tentar fugir, acaba sendo atraída por ele. É como se não tivesse como vencer essa batalha. Então, Chagol segura sua mão. Não quer sentar? Ela tenta ignorar o calor que sobe por seu rosto, se perguntando se ele está segurando sua mão com alguma intenção oculta. Dentro de sua cabeça, já imagina que ele irá, mais uma vez, brincar com seus sentimentos. Mas, para sua surpresa, ele solta sua mão rapidamente e pede desculpas. Se estiver desconfortável, eu me sento longe. Namil fica sem palavras. Nunca esperou que ele fosse reagir assim. Achava que ele insistiria de forma atrevida, mas, em vez disso, está ali, envergonhado. Ele é um fofo. Após um breve momento de silêncio, Chagol faz uma observação, algo naquela situação parece estranho. O treinador sabia que Namil estava no depósito, mas, ainda assim, trancou a porta sem verificar. Parece que alguém fez isso de propósito, ele conclui. E, de repente, uma revelação explode na mente de Namil. Seu olhar se torna afiado, seu sangue ferve.
Mal atravessei uma montanha e já me deparo com outra. Espere só até essa porta abrir, Yunu. Ao vê-la enfurecida, Shagol pega o casaco novamente e a observa. Você jogou fora, mas foi eu quem coloquei em você, ele diz. Namil pisca, processando as palavras. Ele colocou o casaco sobre ela? Você parecia com frio. Ela engole em seco, sentindo um misto de vergonha e gratidão. Sem jeito, tenta se justificar. Eu não fiz isso por querer. Só estava, fora de mim. O problema é que, naquele momento, ela estava feliz. O tempo ao lado dele a deixou animada, e, se ao menos ele soubesse como ela se sentia, não teria falado de maneira tão despreocupada. Longe dali, um dos amigos de Shagol acha que é uma ótima ideia ele estar trancado com uma garota. Mas, de volta ao depósito, a situação continua desconfortável. Suas pernas não estão frias? Você está de saia. Estou bem. Mas, teimoso, Shagol retira o casaco e começa a mostrar uma maneira de usá-lo como proteção. Ela, no entanto, recusa novamente. Quer que eu tire as calças também? Ele provoca com um sorriso malicioso. O quê? Namil grita, horrorizada. Shagol apenas ri de sua reação exagerada. Mesmo irritada, ela percebe algo, ele também deve estar com frio. Vem aqui, ela o chama, relutante. Ele a observa, surpreso. Senta do meu lado, ela insiste. Assim posso cobrir você também. Afinal, esse casaco é seu. Por um momento, ele hesita, mas decide confiar nela. Ele se senta próximo, não é a primeira vez que estão tão perto, mas, por alguma razão, Namil sente algo diferente dessa vez. E quando seus ombros se tocam, uma onda de calor percorre seu corpo, fazendo seu coração acelerar. Ela até pensa que deve ser por isso que as pessoas sempre se abraçam quando assistem a filmes de desastre. Perdida em seus pensamentos, reflete que, para Shagol, estar preso com ela no depósito deve ter parecido uma verdadeira tragédia. Na manhã seguinte, enquanto a observa dormir, ele chama seu nome suavemente. Acorde, logo as pessoas vão começar a chegar. Ela se mexe um pouco, ainda sonolenta, e ele veste seu casaco antes de continuar. Quando sairmos daqui, diga que não me conhece. Suas palavras a fazem despertar por completo. O quê? Por quê? Mas Shagol apenas desvia o olhar e não responde. Em vez disso, começa a bater na porta e chamar por ajuda. Por sorte, um segurança passa pelo corredor naquele momento. Ainda tentando entender o que suas palavras significavam, Namil o chama novamente, mas ele apenas faz um sinal para que fique quieta. Logo, a porta se abre. Há quanto tempo vocês estão aí dentro? Pergunta o segurança. Shagol não dá muitos detalhes, apenas responde. Tem mais uma pessoa aí dentro. O segurança então olha para Namil e pergunta. Você conhece o aluno que acabou de sair? Ela se lembra do que Shagol disse e, mesmo sem compreender completamente sua intenção, nega com um aceno de cabeça. Lá fora, Shagol sobe as escadas, possivelmente indo até a casa de um amigo. Ao chegar ao destino, a porta se abre, revelando um rosto familiar, mas o amigo está com um lado do rosto inchado. Surpreso ao vê-lo, ele sugere que conversem lá fora. Porém, antes que consiga entender o que está acontecendo, Shagol segura seu rosto firmemente. Estou com vontade de socar esse lado também, diz, encarando o amigo nos olhos. O rapaz tenta se afastar, confuso. Mas por quê? Você foi quem trancou a porta do depósito. Ainda se defendendo, o amigo insiste que deveria estar agradecido, afinal, passou um tempo sozinho com uma garota. Shagol ri de lado, mas seus olhos brilham com uma ameaça silenciosa. Pois é. E é por isso que quero te agradecer ainda mais. Sem soltar seu rosto, ele sussurra. Não diga uma palavra sobre como ou por quem você se machucou. Não importa o que aconteça. Mais tarde, um professor se aproxima de Namil, demonstrando preocupação com o que aconteceu. O treinador disse que você não apareceu por um tempo e que a porta do depósito já estava trancada, então achamos que não havia ninguém lá dentro. Enquanto ela explica o ocorrido, o professor anota tudo cuidadosamente. O segurança mencionou que um aluno do sexo masculino estava lá com você, ele acrescenta, com um olhar inquisitivo. Se for algo difícil de falar, posso chamar uma professora para conversar com você. Namil balança a cabeça, mantendo sua postura firme. Não aconteceu nada. Você sabe quem era ele?
Não. O professor continua pressionando, mas ela permanece inabalável. Eu não sei quem era. Mais tarde, sua mãe liga para ela, furiosa. Por que você não me ligou mais cedo? Pelo tom de sua voz, Namil percebe que ela estava preocupada. A senhora chamou a polícia? Sua mãe suspira do outro lado da linha. Eu teria chamado pela manhã, se você ainda não tivesse entrado em contato. Mas sei que minha filha não é alguém que fugiria de casa. Mesmo aliviada, sua mãe faz um último aviso. Se for chegar tarde ou não voltar para casa, me avise antes. Namil assegura ao professor que já contou a seus pais que simplesmente adormeceu na escola. Não há problema. Por fim, ele a encara seriamente antes de fazer mais uma pergunta. Você suspeita de alguém? As últimas pessoas que ela viu, mas ela nega firmemente, mesmo tendo Yonsu em mente. Ele a instrui a ir à enfermaria para se aquecer, já que provavelmente passou a noite toda com frio. Assim que o professor sai da sala, vê Yonsu e sua outra amiga bem em frente à porta, mas apenas os manda ir para a aula mais cedo antes de seguir seu caminho. Percebendo o quanto Yonu está em pânico, sua amiga a puxa para o lado e diz que precisam conversar em outro lugar, pois não seria nada bom se esbarrassem com Namil. Elas se afastam para um canto, e a outra garota começa a questionar Yonu, perguntando se ela realmente trancou a pobre menina no galpão. Yonu nega veementemente, tentando convencer sua amiga de que não fez isso. Mas, enquanto insiste em provar sua inocência, outra estudante acaba ouvindo a conversa. Curiosa, a garota permanece escutando por um tempo e, ao captar mais detalhes, se afasta animada por finalmente ter uma fofoca interessante. Agora, resta a dúvida, para quem ela contará primeiro? Enquanto isso, Namil descansa na enfermaria, mas sua mente está inquieta. Há tempos, ela nutre a esperança de que seus pais se preocupem com ela, mas, no fim, tudo se resume a um desejo unilateral. Ela sabe que seus pais têm muitas outras preocupações além dos filhos, e entende que, na verdade, não se importam com ela. Antes desse incidente, sentia uma pontada de inveja do irmão, mas agora, pelo menos, sabe que sua mãe realmente se preocupa com ela. Já seu pai, sua saúde tem sido a única preocupação da família ultimamente, e ninguém sabe quando ele voltará a trabalhar. Perdida em pensamentos, Namil decide que precisa avisar ao professor para não contar os detalhes do ocorrido à sua mãe, apenas deixar passar. Afinal, aquela noite nem foi tão ruim assim. Num piscar de olhos, ela adormece e começa a ter um sonho estranho com Chagol e seu amigo. De repente, acorda assustada, se perguntando por que tem sonhos tão esquisitos. Da última vez, não conseguiu ganhar uma medalha, e agora sonhou com Chagol. Mas a questão que mais a incomoda é: quem é a pessoa com quem ele estava lutando? E por que seu rosto parece tão familiar? Ao abrir os olhos, encontra seu amigo Mujizun sentado ao seu lado. Eles saem da enfermaria juntos, enquanto ele tenta entender o que aconteceu com ela. Porém, mesmo depois de explicar, ele parece duvidar que essa seja toda a história. Quando está prestes a abrir a porta, recusa a ajuda dele, mas acaba tropeçando. Sem opção, Mujizun a segura no ar. Pode-se dizer que nossa protagonista é bastante teimosa. Ele a mantém naquela posição por um momento até que ela o lembra de soltá-la. Depois de se recompor, Namil desabafa, dizendo que já tem problemas demais para lidar e que ele não deve acrescentar mais um. Quando ele pergunta o que a está incomodando tanto, ela suspira e responde: suas pernas, Yonsu, e até mesmo o simples ato de abrir uma porta. Ao ouvir o nome de Yonsu, Mujizun imediatamente se lembra de um encontro com ela e pergunta a Namil o que faria se Yonsu realmente quisesse se aproximar dela. Namil solta uma risada sarcástica, considerando a ideia absurda. Desde sempre, ela odiou. Agora que já são veteranas, não faz sentido algum que ela queira se aproximar depois de todo esse tempo. Do outro lado do corredor, Yonsu está sentada na escada, ouvindo toda a conversa. A frustração pesa sobre seus ombros, e ela carrega esse sentimento até o treinamento de Taekwondo, descarregando a tensão nos golpes. Enquanto isso, em outra cena, os amigos de Chael estão no parquinho esperando por ele. Eles perguntam a Vun, o garoto que Chael já bateu antes, sobre seu paradeiro, mas ele responde de forma ríspida, dizendo que isso não é da conta deles. No meio da conversa, Namo se aproxima e pede desculpas pelo último encontro que tiveram. No entanto, Vun não parece disposto a aceitar. Ele até acredita que Chagol está vindo logo atrás, mas Namo esclarece que não tem nenhuma ligação com ele e nem o conhece. Como os valentões que são, um deles tenta bater em Namo após ouvir essa afirmação, mas Vun o impede,
curioso para saber mais detalhes. Depois de descobrir que Namo e Chagol não são relacionados, ele começa a se perguntar por que Chael agiu daquela maneira naquele dia e, mais ainda, quem realmente é Namo. Enquanto lida com a tensão em sua perna ao caminhar, Namo de repente ouve risadas ao longe. Enquanto continua seu caminho, Namil se depara com um grupo de jovens e, para sua surpresa, seu irmão, Namo, está entre eles. Assim que ele a vê, gotas de suor escorrem por seu rosto. Namil faz um sinal para que ele se aproxime. Nervoso, Namo rapidamente a empurra para fora do campo de visão dos outros garotos e pergunta o que ela está fazendo ali. Mas, em vez de responder diretamente, ela lhe dá um tapa e explica que está indo para casa para se lavar, já que o curativo começou a cheirar mal depois de retirar o gesso. Agora é a vez dela fazer perguntas. E você? O que está fazendo aqui? Não deveria estar na aula agora? Ela o encara com curiosidade. Os dois se envolvem em uma pequena discussão de irmãos até que Vui se aproxima. No instante em que Namil o vê, seu coração aperta, ela o reconhece imediatamente como o garoto que Chagol espancou em seu sonho. Namo a apresenta como sua irmã, mas percebe que ela está apreensiva. Vui a encara por um momento, relembrando a cena em que trancou a porta do armazém. Namo pede permissão para levar sua irmã para um canto e a solicitação é aceita. Antes de sair, ele recebe a tarefa de comprar uma bebida no caminho de volta. Enquanto caminha ao lado do irmão, Namil se mantém em silêncio. Ele percebe sua inquietação e pergunta se está com medo, mas ela não responde. Para tranquilizá-la, ele garante que, caso demore a voltar para casa, estará com os amigos que ela viu mais cedo. Em seguida, pede que ela passe essa mensagem para a mãe e, aproveitando, pede um pouco de dinheiro para comprar a bebida que Vui solicitou. Quando Namo está prestes a colocar a mão no bolso dela, Namil o segura e sussurra. Eu já vi aquele garoto antes. Namo, confuso, responde que provavelmente é porque todos estudam na mesma escola. Mas, para sua surpresa, ela nega e diz que o viu em um sonho. E tem certeza absoluta de que era ele. Em seguida, questiona o irmão. Por que ele está brigando com Chagol? De volta à sala de aula, Namil mal tem tempo de se acomodar antes que seus colegas se reúnam ao seu redor, preocupados com seu estado. Ela os tranquiliza, dizendo que não está doente, apenas pensativa. Mas algo está estranho. O comportamento deles parece diferente naquele dia, e ela não entende por quê. De repente, começam a elogiá-la por sua bondade, o que a deixa ainda mais confusa. Então, eles revelam que já sabem o que aconteceu com ela. Enquanto o burburinho continua, Yonsu entra na sala. No mesmo instante, todos os olhares se voltam para ela. Alguns alunos sussurram, outros a encaram com desdém. Alguns até a xingam. Uma das garotas torce o nariz e reclama do cheiro da comida de Yonsu, sugerindo que ela vá comer em outro lugar. Yonsu, perplexa, caminha até a janela, a abre e pergunta. Desde quando vocês se incomodam com o cheiro da minha comida? Eu sempre como peito de frango do mesmo restaurante e nunca reclamaram antes. Além disso, vocês também comem na sala, então por que isso agora? Antes que alguém responda, Monjizun entra na sala e a chama para conversar. Os outros alunos observam a cena com surpresa, questionando por que Monjizun quer falar com Yonsu quando Namil está ali. A situação deixa Namil ainda mais confusa. Incapaz de segurar a curiosidade, ela pergunta. Estão falando de mim? Por que todo mundo está tratando Yonsu desse jeito de repente? Antes que possa obter uma resposta, uma das alunas a encara com desconfiança e solta. Por que você continua defendendo a Yonsu? Todo mundo já sabe o que ela fez. Namil arregala os olhos, surpresa com a acusação. A garota continua. No clube de taekwondo, todos sabiam que ela morria de inveja de você, mas ninguém imaginava que fosse capaz de te trancar no armazém. Namil congela. Como eles sabem disso? Ela nunca mencionou nada para Monjizun, então quem espalhou a história? Mas, em vez de entrar em pânico, ela respira fundo e responde. Isso ainda não está certo. Antes que possam reagir, a porta da sala se escancara e Yonsu entra furiosa, seus olhos varrendo a sala até encontrarem uma pessoa específica. Para o Yan. Ela grita. Você contou para todo mundo sobre o nosso segredo? A tensão na sala se intensifica. O que acontecerá agora? Yonsu encara para o Yan com indignação. Como ela teve a audácia de espalhar um rumor tão absurdo? Mas sua amiga insiste com veemência que não fez nada.
Outra garota, impaciente com a discussão, murmura um comentário irritado, chamando Yonsu de barulhenta. Vendo como as coisas estão saindo do controle, Yonsu se vira para Namil e, sem rodeios, pergunta se foi ela quem espalhou tais boatos. Namil, tomada por um misto de raiva e ressentimento, bate com força a mão na mesa, seu olhar queimando de fúria. E se for verdade? Ela rebate. Yonsu nega ter espalhado o rumor, mas Namil a encara friamente. Você sempre quis me atingir de alguma forma, sempre que teve a chance, Namil continua, sua voz carregada de amargura. Então, por que seria diferente agora? O ambiente se torna cada vez mais tenso, e as palavras de Namil agridem Yonsu de uma maneira inesperada. A raiva borbulha dentro dela até que, sem pensar, ela desfere um tapa contra Namil. O choque é instantâneo, mas Namil não recua. Sem hesitar, ela revida, sua mão estalando contra o rosto de Yonsu. A briga toma proporções incontroláveis até que ambas são levadas para a sala do professor, onde recebem uma dura repreensão. O professor observa as marcas no rosto de Yonsu e balança a cabeça em desaprovação. Atletas não devem usar os punhos de maneira imprudente, ele diz, com um olhar severo. Ele se volta para Yonsu. E você, especialmente, não deveria ter tentado acertar uma colega que ainda está usando um gesso. Ele suspira, frustrado, antes de continuar. Namil, mesmo que você tenha começado a briga, como capitã do clube de taekwondo, deveria ter se controlado. O silêncio pesa na sala até que, depois de hesitar, Namil assume a culpa. Fui eu quem começou a briga, ela admite. Eu estava furiosa no momento. Mas, professor, por favor, não me impeça de participar das competições. Sua voz treme levemente, mas sua determinação é evidente. Antes que o professor possa responder, Yonsu de repente se pronuncia. Não. Eu comecei a briga, ela diz firmemente. Namil a olha, surpresa. Yonsu não está tentando se safar da situação, mas, ironicamente, apenas se afundando ainda mais. Ela não entende o que a outra garota pretende. O professor, confuso com as versões conflitantes, decide enviar ambas para a sala de aconselhamento para escreverem suas declarações. Somente depois disso ele decidirá se serão punidas ou expulsas do clube esportivo. Na sala do conselheiro, elas tentam redigir suas declarações, mas, em vez disso, iniciam outra discussão. Para Yonsu, a situação é exasperante, pois sabe que está sendo acusada injustamente. Após um momento de silêncio, Namil finalmente pergunta. Por que você fez isso? Yonsu a encara, sem entender. Se você ficasse quieta, eu assumiria tudo sozinha. Então por que se intrometer? Mas Yonsu se mantém firme. Não adianta. Se eu for a única a sair ilesa dessa situação, nada de bom sairá disso, ela responde. Agora, toda a classe duvida de mim. Como posso simplesmente ignorar isso? A conversa escala para outra troca de palavras ríspidas até que, exausta, Yonsu desiste e apenas foca em terminar sua declaração. Do lado de fora da sala, Moongyung aguarda ansiosamente. Quando Namil finalmente sai, ele se aproxima e pede desculpas. Eu não pude prestar atenção antes. Estive ocupado com as competições e outras coisas. Namil franze a testa. O que você está tentando dizer? Pergunta, confusa. Ele suspira e, hesitante, se desculpa novamente por não ter percebido mais cedo o que Yonsu fez e pelo que aconteceu na sala de aula. Namil solta uma risada curta e seca. Isso não é problema seu, ela responde, cruzando os braços. Não há nada para se desculpar. Ela o encara por um instante antes de dizer. Apenas se concentre no seu treinamento. Pelo menos você pode competir, ao contrário de mim. Ela se vira para entregar sua declaração, mas antes que possa dar mais um passo, Moongyung a segura pelo braço. Preciso te dizer algo. Ela suspira, impaciente. É urgente? Quando ele hesita, ela sugere que ele ligue para ela mais tarde, pois ele ainda tem treino. Mas, para sua surpresa, ele menciona que, até terminar, já será noite. Isso a intriga. Desde quando você se preocupa com a hora? Ela pergunta, erguendo uma sobrancelha. Ele insiste que vai ligar para ela de qualquer forma, não importa o horário. Sem dar mais atenção a isso, Namil segue seu caminho. Enquanto está no ônibus a caminho de casa, ela revisa sua conversa com Moongyung, refletindo sobre a conversa adiada. Ela ainda está pensando nisso quando, de repente, sente um toque inesperado em seu ombro.
Assustada, se vira bruscamente. O que diabos? Oi. A voz familiar a faz arregalar os olhos. É Chagol. Ela o encara, surpresa. Como você sabia que eu estaria aqui a essa hora? Ele sorri de canto. Eu esperei no ponto de ônibus, desde cedo. O que ele quer com ela agora? A última vez que se viram, 4 ônibus passaram antes que se encontrassem. E se tivéssemos nos desencontrado? Ela pergunta, curiosa. Ele responde sem hesitar, com um olhar intenso, isso não aconteceria. Eu queria te ver. Ela sorri de canto, mas não deixa passar a oportunidade de provocá-lo. Não seria tão difícil me encontrar se você aparecesse na escola todos os dias. Ele desvia o olhar por um instante antes de justificar, passou a noite inteira acordado novamente. Ela percebe a tentativa de mudar de assunto, mas decide seguir outro caminho. Você lembra de me ver no ônibus? Sua voz soa quase desafiadora. Por que fingiu que não me viu? Foi bem constrangedor. Ele ri de leve, olhando para ela com divertimento nos olhos. Fiz isso só para te ver toda envergonhada. Sem pensar 2 vezes, ela lhe dá um leve soco na coxa, fingindo indignação. Ele a observa por um momento e então solta algo inesperado. Algo ruim vai acontecer. O silêncio se instala entre eles. Ela fica pensativa, a mente mergulhando nas possibilidades. O que poderia ser essa coisa ruim? Perdida em seus pensamentos, ela murmura, hoje em dia segurar as mãos de alguém nem é tão importante assim. Mas a verdade é outra. Sempre que isso acontece, é como se o tempo congelasse apenas para ela. Se der qualquer sinal de soltar sua mão, teme que ele se afaste novamente, como aconteceu no depósito. Ela não pode deixar isso acontecer. Mudando de assunto, ela menciona que foi punida na escola. Teve uma briga com uma colega e agora terá que limpar o banheiro junto com ela. Ele a encara, incrédulo. Você foi punida só por discutir? Ela hesita antes de corrigir. Bom, na verdade, a gente brigou de verdade. Num instante, ele segura seus braços, analisando-a com urgência. Você se machucou? Eu tô bem. Na verdade, fui eu que bati nela primeiro. Ela explica a situação, contando que sua amiga agiu mais para protegê-la do que qualquer outra coisa. Ele sorri de leve, elogiando a garota. Ela deve ser uma boa amiga, só não queria que você se machucasse. Mas algo ainda não faz sentido para ele. Yonu, a garota com quem brigou, não é do tipo que recua assim tão fácil. Ele comenta isso, e ela corrige, não são amigas. A conversa então toma um rumo inesperado. Falando em amigos. Você conhece alguém com uma cicatriz grande no maxilar? Ele ergue uma sobrancelha. Não é exatamente um amigo, mas sei quem é. Por quê? Ele te disse algo? Não. Só o vi por acaso. Ela hesita antes de acrescentar, pensativa, às vezes acho que deveria ser vidente. Como assim? Sonhei com você brigando com esse cara. Você o socou até ele começar a sangrar, bem aqui, perto dos olhos. Ele a encara, tentando entender. Mas eu nem conhecia esse cara na época, ela continua. Então, quando o vi na vida real, fiquei chocada. Ele tenta minimizar. Sonhos não significam nada. Tem mais coisa. Ela o interrompe. E você precisa me ouvir. Ela confessa que tem um pressentimento ruim. Está inquieta, principalmente porque esse cara parece estar se envolvendo com seu irmão. Ele a encara, surpreso. Seu irmão? Sim. Vi os dois juntos há alguns dias.